Bom, gente, boa tarde. Então, hoje a gente vai ter nosso segundo encontro do nosso módulo Mergulhando no Oceano, do curso de Cultura Oceânica da Unifesp, né? Para quem não está lembrado, ou ainda não viu, a gente já disponibilizou a gravação do primeiro encontro. A minha estratégia está sendo assim, fazer conversas breves, né, sobre os temas desse bloco, desse grande bloco, né, que está dividido em 4 momentos. Estou fazendo essas conversas assim, tentando traçar um itinerário, né, com alguns dos temas que estão abordados lá no material. Eu acho que o material é bem rico, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo outras visões, né? Estou trazendo mais informações, principalmente hoje, né? Que eu acho que vou trazer algumas perspectivas mais individuais mesmo, assim, de possíveis encontros com o tema do mar, do oceano, assim, de um ponto de vista, vamos dizer assim, subjetivo, né? Das experiências. A gente já conversou um pouco na semana passada sobre a importância dessa questão das múltiplas visões, né, da visão científica, da integração com uma visão mais estética, artística, e também de um fundo, vamos dizer assim, mítico, né, mitológico. A gente conversou um pouquinho. Hoje eu fiz uma pequena apresentação, eu vou compartilhar e vou trocar algumas, vou propor algumas ideias, e aí também depois eu vou abrir para ouvi-los. Acho que a minha estratégia é o seguinte: talvez instigar vocês a assim, se inspirar mesmo, assim, nos trabalhos que vocês vão ser convidados a fazer na plataforma, né? Eu sei que vocês estão percebendo que tem ainda alguns probleminhas lá na plataforma. A equipe de TI está buscando solucionar tudo isso, tá? Então não se preocupem que isso vai ser corrigido, tá? Então tem ainda uma atividade ou outra com problema, eu vi pelo grupo lá, tá? Mas a minha ideia então hoje é que, mostrando um pouco essas inspirações, vocês possam também ser assim motivados a produzirem, né? Porque no final das contas o objetivo desse módulo é que a gente exercite essa nossa visão também subjetiva, e aí por isso, né? Por isso muito mais ligada à estética, às artes, em relação ao tema do oceano. Então, a gente muitas vezes fica mais assim, espremidos, né, mais acantonados nas nossas áreas de formação, né, e muitas vezes algumas coisas meio que a gente vai perdendo um pouco o contato com elas, né. Então, acho que isso seria um pouco a estratégia, né. Muitas vezes, algumas habilidades, algumas formas de ver o mundo, né, algumas formas de expressão. É muito frequente que, né, na nossa formação acadêmica e profissional, que a gente perca um pouco até assim, algum nível de sensibilidade. Mas isso é muito variado, né? Claro que pessoas que trabalham no campo das artes vão desenvolver mais isso, né? Então, esse bloco vai ser mais fácil, vamos dizer assim, para quem já tiver mais afinidade com o tema. Mas é por isso que, para quem não tem tanta, assim, de certa maneira, uma oportunidade para reforçar ou tentar construir, né, afinidades e percepções e conectar mesmo com o campo dos fenômenos da experiência, da estética, da memória, né?
Então eu vou compartilhar a minha apresentação, porque eu acho que ela vai ajudar a gente a ter exemplos, né, de encontros entre práticas artísticas, pensamentos ou concepções filosóficas e o oceano, né? Acho que isso talvez seja, assim, de uma certa maneira, talvez ajude vocês a continuarem nas atividades que estão propostas lá, tá bom? Vou começar aqui a compartilhar. Aí vocês vão me dizer se vão conseguir visualizar de maneira adequada. É uma apresentação curta. Vocês estão conseguindo ver de uma maneira adequada? Sim. Ah, que ótimo. Agora só que agora eu estou sem visão do chat. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Ou será que é alguma autorização? Agora eu não estou conseguindo ver. Vou sair um segundo só para ver, gente. Eu não sei se é alguém tentando entrar, né? Não, acho que está tudo bem. Bom, voltando então. Então, como eu disse, o tema de hoje, né? Especificamente, né? Está chamado lá no material de mergulho 2. A gente, semana passada, falou do oceano enquanto mito, né? Enquanto arte, enquanto ciência. Hoje é a questão subjetiva, né? O oceano em mim. Só para a gente relembrar a nossa conversa, eu trouxe um diagrama. Não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo francês chamado Gilbert Simondon, né? Eu só trouxe esse diagrama para reforçar um aspecto da conversa da semana passada. A importância da dimensão do mito, né? Olha aqui em cima no diagrama, está escrito mágico aqui no topo, mas se refere basicamente ao mitológico, né, ao mito. Então, acho que... eu não consigo, né? Infelizmente, eu não consigo fazer essa parte de autorização. Eu tenho que sair da apresentação. Voltando. Então, o diagrama ele vai expressar para a gente um pouco daquele pensamento que eu trouxe na semana passada, né? A importância do mitológico, inclusive como fundamento ou origem das outras maneiras que a gente tem de pensar no mundo, né? Aqui, claro, que representa principalmente a tradição ocidental, né? Em que um lado do diagrama remete à ciência, à tecnologia, o outro lado, né? A religiosidade, a teologia. E como ponto médio do diagrama, vejam que interessante, né? Como ponto que faz a mediação entre o tecnológico, científico, né, e o religioso, a gente tem o pensamento estético, né, conforme a gente tinha conversado, né. Então, o pensamento estético, ele tem tanto elementos da técnica, né, que são objetos, são obras de arte, são produtos da produção humana também, mas ele também traz relações importantes com a dimensão religiosa, na medida em que ele conecta com algo que traz um sentimento, uma sensação grandiosa, de presença de algo misterioso, sublime, né? Eu costumo usar a palavra encantamento, né? Então a gente tem esses dois lados, assim, de certa maneira, ligados, né? Ou a gente pode dizer, o ponto médio entre esses dois lados seria o pensamento estético, né? Então, compreender isso é interessante, porque quando a gente trabalha com estética, com arte na educação, a gente pode sentir esse poder, né? De muitas vezes ter algo
para ser analisado, né, como um objeto da ciência, por um lado, mas também de trabalhar com uma força, uma coisa diferente, assim, de outro nível, né, com uma coisa um pouco difícil de explicar, mas ao mesmo tempo que tem relação com algo que move, que motiva, que é um pouco misterioso. Isso eu acho que é bastante interessante para a gente pensar em termos de consequências, né? Porque muitas vezes a gente consegue motivar as pessoas mesmo, engajar, né? Implicar as pessoas em função desse poder da arte, né? De fazer com que objetos, muitas vezes simples, possam conectar com forças maiores, né? Com coisas que a gente olha e fala, nossa, mas que coisa linda. E a gente pode olhar até objetos, vamos pensar, né? Uma pintura de paisagem, uma coisa que tentam, de certa maneira, também conectar com a potência da própria natureza, né? Que dá aquela sensação de grandiosidade, né? Então, acho que essa é uma vertente muito comum na história da arte, né? Tentar representar a natureza, tentar ser um pouco arquivo de formas da natureza, né? Mas, falando um pouco, continuando um pouco na questão filosófica, acho que uma coisa interessante que a gente pode pensar a partir desse diagrama também é que o campo da ciência e da tecnologia costuma ser mais objetivo, né, pela sua natureza, costuma tentar medir as coisas, e medir significa achar um parâmetro, né, achar um padrão. E normalmente a gente mede, né, o tamanho, a extensão de uma coisa, né, o peso, algo assim, né, a massa, né, para ser mais preciso. Agora, no campo do pensamento estético, quando ele se conecta com essas forças mais assim, grandiosas da experiência, da percepção, da memória, do sentimento, da sensação, a gente costuma estar num outro patamar, que não é exatamente da medida em termos de tamanho, ou massa, normalmente a gente está numa coisa envolvendo mais uma intensidade, né? Pode ser uma vibração, pode ser tudo que tem a ver com um certo sentimento, né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu vou passar esse slide aqui para o próximo. É interessante observar como no século XX, olha, nos anos 80, dois filósofos também, o Deleuze é filósofo, né? O Guattari era psicanalista, também franceses, eles chegaram a seguinte formulação. E aí falando sobre o mar, né? Eles estavam falando sobre o mar, dizendo que, classificando o mar, né? Pensando o mar como espaço liso e espaço estriado, né? O mar sempre foi um espaço desafiador para a humanidade, né, gente? Um espaço, em princípio, liso, né? Um espaço aberto, um espaço, assim, grandioso, né? A gente poderia colocar aí no lado da estética, né? Um espaço que dá esse sentimento de algo monumental, de um hiperobjeto, um mar como algo dessa natureza. Mas o que a civilização ocidental fez com o mar, né? Vão dizer o Deleuze e o Guattari, nesse livro chamado Mil Platôs, de 1980, vão dizer que a civilização do Ocidente fez o espaço liso ficar estriado, ou seja, dobrou todo esse espaço, esquadrinhou, né, cartografou, né, fez mapas, fez assim, toda uma série de esforços para transformar o espaço, um espaço que é muito, assim, de certa maneira, caótico, né, num espaço controlado, né, num espaço, assim, um espaço realmente que possa ser habitado, né. E apesar de todas as dificuldades, e a gente sabe que sempre um desafio para o ser humano ocupar o espaço das águas, né, isso foi feito, né? Então os estados, né, toda a civilização ocidental fez essa ocupação dos mares, assim, esse uso, né, vamos dizer assim.
E a civilização ocidental se estrutura muito em torno dessa conversão, né, de algo que é totalmente aberto para algo que é totalmente estriado, né? Bom, dito isso, se a gente tiver de acordo com essas ideias, com o diagrama do Simondon, né, com essas ideias filosóficas sobre o mar, aí a gente pode usar um pouco essas ideias para pensar as obras estéticas, obras de arte, intervenções a respeito da questão do mar e do oceano, né? Para pensar um pouco como as pessoas, os artistas, lidam com essa questão, né? Primeiro, do mitológico, do estético, do religioso, do científico, do técnico. Segundo, do liso e do estriado, né? Porque eu acho que é uma chave de leitura para a gente, né? Uma maneira de entender o que acontece hoje acontece com tudo, né? Se a gente pensar a geografia hoje, né? Se a gente pensar os ares, né? Tudo é uma tendência a estriar, a ser metrificado, controlado, né? E tudo numa dimensão, claro, sempre, todos os fenômenos civilizacionais e técnicos sempre tem uma dupla chave, uma dimensão evolutiva, positiva, que avança na nossa vida enquanto sociedades, e uma dimensão complicada, que traz impactos, que traz reflexos, que traz problemas, né? Então, nosso próximo encontro a gente até vai falar um pouco mais disso, desses pontos da relação propriamente dos humanos com o oceano. Mas hoje eu escolhi, né? Na verdade, eu escolhi algumas intervenções estéticas para a gente olhar e analisar. Vejam que elas poderiam ser tanto superpositivas, envolvendo os mares, quanto críticas, né, questionadoras. Então, vejam, eu até ampliei um pouco, né, pensei em mares, eventualmente águas, né, de uma maneira mais ampla. Bom, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Vejam, por exemplo, essa intervenção da artista Carla Brunet. A Carla Brunet faz uma coisa muito simples, né? Vejam, é uma fotografia. Mas aí o que ela faz nessa fotografia da linha de costa? Ela faz ali um tracejado, né, com uma intervenção aí de computação, que coloca a gente um pouco a questão para a nossa percepção mesmo, né, para a gente pensar o limite entre a terra e as águas, né. É uma coisa tão interessante, né, o quanto isso é dinâmico, o quanto a gente não tem, né, essa fronteira com precisão, o quanto isso não para, né, o quanto isso no fundo é uma questão, né, para as cidades. Ela aqui está trazendo uma imagem simples, mas que nos faz pensar, né, sobre que a gente poderia trabalhar de múltiplas maneiras, né, pessoal especializado no assunto pode trabalhar a zona costeira de tantas formas, né, a questão da erosão, a questão da ocupação, né, todas as questões envolvendo as várias ciências da gestão costeira, né. Então, assim, só para dar um exemplo de uma coisa simples que pode trazer uma reflexão, né, nesse tópico. A segunda imagem que eu vou trazer dela já é uma imagem muito... Vejam que é também uma fotografia, mas é uma imagem que quando a gente olha assim, não dá para entender muito bem, né? Mas na exposição que ela fez, tem uma explicação a respeito dessa imagem. A gente percebe que é uma fotografia de uma zona costeira e dá para perceber algumas coisas na areia, né? Alguns objetos, algumas pessoas ao fundo, né? O número 1 ali no centro. Essa imagem, ela tá fria, né? Tá com uma lente azul, assim, uma coloração bem fria mesmo, sentimentalmente muito gelada, né? E a Carla Brunet, ela vai afirmar no trabalho dela, né, textualmente, depois,
que esse número aí que aparece, 2043, tem a ver com o número de pessoas que perderam a vida tentando cruzar, né, da África para a Europa, né? Agora eu não estou me lembrando o ano em que ela registrou esse número, mas isso para colocar em termos estéticos, um problema seríssimo que há algum tempo as pessoas acompanham na Europa, né? Então isso para mostrar para vocês como a discussão estética ela pode, né, ir para várias direções. A terceira imagem também que ela produziu é uma imagem bastante simples também, né, em que ela apenas aponta ali no mapa do Mediterrâneo alguns faróis, né, para mostrar de novo, né, ela tem essa preocupação, né, essa linha de produção criativa, né, pensando ali a questão de novo do que é terra e do que é mar, né, que acaba sendo uma constante no trabalho dela, né. Bom, essa primeira parte que eu queria mostrar um pouquinho, e aí só para trazer, trouxe um outro slide aqui que mostra, deixa eu só permitir aqui o pessoal entrando, trouxe esse slide também para mostrar que, interessante, né, o autor que eu disse que não é, o diagrama foi feito por um comentador dele, o Simon Mills, né, mas o pensamento sobre a organização do mito, né, aquelas outras maneiras de pensar, aqueles desdobramentos do pensamento na cultura, né, foi o Gilbert Simondon que pensou, né. Então, recentemente, em 2017, saiu um volume de revista, né, dedicado ao pensamento dele, ali da revista Ecopós do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, e a capa aparece isso aí, olha, problematizando, né, o tema das águas, né, mais uma vez, é uma matriz, assim, metafórica muito rica, né, para o nosso pensamento. O oceano é uma matriz de ideias, de imagens, de sentimentos, né, muito rica, porque é muito primordial, né, coloca a gente, do ponto de vista da cultura, né, no material que vocês estão consultando, né, elaborado pela professora Priscila, tem muitas passagens que mostram isso, né, como a gente vem de um mar primordial, né, que é, né, o próprio ventre materno, né, e aqui à direita vocês veem também, eu coloquei essa imagem que eu acho que ela é bastante bonita, né, da interferência de quando a gente simplesmente joga uma pedra na água, né, quanto tem de ciência e de estética numa pequena ação humana, né, quanto pode ser trabalhado, né, o tema científico, mas também o tema da estética, né, na medida em que a gente está ali percorrendo, criando, né, gerando uma perturbação, que é uma imagem, no final das contas, né. A nossa cultura, primordialmente, a gente vem, né, de uma cultura no Ocidente que tem na sua mitologia, né, como a gente viu a semana passada na conversa, né, na mitologia, a importância do tema do mar e do oceano é muito grande, mas até das águas de maneira mais geral, né? Se a gente pensar que Narciso vai fazer o quê? Vai olhar o espelho que ele olha, é o espelho, né, de um fio, de um espelho d'água, no fundo, né? Então é muito interessante para a gente pensar o quanto é rico esse tema na nossa cultura, né? E aí, continuando com as intervenções estéticas, vejam esse trabalho também, super interessante. Esse também é um grupo artístico ligado ao trabalho anterior que tinha mostrado, né, da Carla Brunet, e vejam, isso tudo é material coletado, tá? Para reproduzir imagens de seres marinhos.
no caso Mãe das Águas ali, e Capimarim, né? Então vocês veem como o trabalho estético, ele pode trazer significados para a gente, porque aqui é um misto, né, gente, de beleza e preocupação, né, como a gente vai ver na semana que vem, na nossa conversa, né. A gente tem um misto de beleza e preocupação, no sentido de que a arte, ela coloca os problemas esteticamente, mas ela também, nesse colocar esteticamente, ela traz o encantamento, a beleza, né? Mas faz a gente pensar, faz a gente ter sensações. Aqui a gente tem uma sensação, a meu ver, mista, né? De uma certa preocupação, né? Com o descarte de materiais, né? Aqui, para a gente, um outro exemplo interessante que eu trouxe, né? Cruzando estética, filosofia e o tema, né, do oceano, um outro filósofo, né? Willem Flusser foi um filósofo. Nesse caso, ele escreveu esse livro junto com Louis Beck, o Vampiroteltes Infernalis. Foi um livro, eu acho que é um livro bastante rico para a gente pensar sobre a existência humana, porque o Willem Flusser foi um grande filósofo, inclusive morou no Brasil, né? Ele teve muita contribuição na área de comunicação, e ele escreveu bastante sobre a experiência existencial humana a partir... Ele escolheu um ser que ele achou que era o mais diferente possível do ser humano. Ele escolheu essa lula vampiromórfica para pensar sobre a existência humana. Ou seja, ele pegou alguém que habita, né, as profundezas abissais e, a partir do conhecimento científico disponível, meditou sobre a existência humana a partir de um ser que tem muitas diferenças, mas ao mesmo tempo que habita o mesmo mundo que a gente, né? E que tem muitas estratégias também parecidas. Então, o Eric Felin, é um comentador, né? Professor também do Rio de Janeiro, e assim, nessa conversa, chegam a conclusões, assim, muito também interessantes, né? Por exemplo, essa é uma lula que mora num espaço do mar que é super escuro, é muito, muito profundo. Então ela tem a habilidade de fazer uma dança que acende, né? E aí o Eric Felinto chega a dizer, bom, a gente acha que só o ser humano inventa tecnologia, como o cinema, né, por exemplo, que cinema literalmente é escrever com a luz, né? Mas alguns bichos já fazem isso, né? Escrevem com a luz também. Então, são trabalhos no limite ali entre o filosófico e o estético, né? Então, também para dar exemplos para vocês dessa riqueza da metáfora aquática para pensar, né? A metáfora aquática, a gente fala muito isso, né? Na internet, que a gente está navegando, que a gente vai surfar, né? Que é no ciberespaço, né? Então, eu acho que mais uma vez, para a gente ilustrar isso. Aqui um outro exemplo interessante do Rafael Coutinho, que fez um mestrado na Unicamp, fazendo isso é a técnica muito legal, né? A técnica do desenho com grafite, e ele trouxe ali várias experiências de simbiose, né? Com seres aquáticos, para a gente pensar sobre também, de novo, né, pensar sobre os humanos. Então, vejam, os objetos humanos transformados, transfigurados em, ou sei lá, ou metamorfoseados, ou esses seres metamorfoseados em objetos, em acessórios, né, pegar, né, o caso polvo, né, metamorfoseado num adereço, que eu acho que traz ali uma dimensão que é ao mesmo tempo uma reflexão e uma crítica também ao nosso modo de vida, né? Então, que faz a gente pensar um pouco sobre processos de associação que a gente acaba muitas vezes não notando muito, né?
Então, a gente faz muitas associações, mas com os seres aquáticos, muitas vezes a gente não nota tanto. Então, acho que isso traz um pouco para o nosso campo da consciente, né? Então, essa questão. E, por fim, eu tenho duas intervenções do coletivo Secura Humana, aí do Flávio Barrolo, né, entre outros artistas. E aí eu trouxe aí, nesse caso especificamente um rio, né, não é um contexto de oceano ou mar, mas vejam que cena impactante para a gente também discutir um tema ambiental do ponto de vista crítico, né? A fotografia chama Mergulho no Rio Tietê. É uma performance, na verdade, é uma fotografia de uma performance em que o Flávio entra protegido no Rio Tietê. Isso pode levar a gente a inúmeras reflexões, né? Sobre o que é um rio, sobre por que não, assim, por que isso gera um sentimento de terror, né? Tem uma quantidade muito grande de reflexões que a existência de um rio, assim, morto praticamente numa cidade como São Paulo gera, né? É uma foto muito impactante, de novo, misturando a beleza da estética com a reflexão crítica que gera o desconforto, né? A beleza porque é uma foto que gera ali um instante decisivo, né? Como na história da fotografia a gente fala, né? Aquele momento capturado com perfeição, né? Em que a pessoa está batendo na água e gerando ali um efeito, né? Então, em termos de produção de intensidade, eu acho que essa é uma foto que traz tudo que eu estou tentando um pouco dizer hoje, né? Ela produz uma intensidade, né? Ela faz a gente ficar assim, né, incomodado, né, com uma mistura de sensação e pensamento ali. Mas, assim, para terminar, tem mais uma foto, mais uma imagem do mesmo coletivo, e vejam isso que é desconcertante, né? A gente pensar aí, problematizar a relação das cidades com as águas, né? E aí, de novo, do mesmo coletivo Secura Humana, mas aqui tem um detalhe, que talvez passe batido à primeira vista para a maior parte das pessoas no momento, mas essa não é uma fotografia. Ao que parece, essa é uma imagem gerada por inteligência artificial pelo coletivo, tá? Que já está trabalhando nessa perspectiva, ao que parece. E eu estava recentemente com alguns alunos fazendo uma análise da imagem e ela traz algumas coisas que sugerem isso, né? A cidade ali em destroços, não tem marcas específicas. Alguns alunos cogitaram, será que essa é uma imagem da época que a água subiu no Rio Grande do Sul? Mas, assim, ao que consta, não, né? É uma provocação mesmo ali, a arte, ela pode, né, ela faz isso com a gente, ela coloca a nossa percepção à prova, né, testa a nossa visão, nossa percepção, nossos sentimentos. Há uma provocação nítida aqui, né, de, olha, será que vai dar para curtir o futuro? Pelo menos é uma interpretação que eu tenho, né, do tipo, será que vai dar para viver, curtir o futuro dentro nessa situação que a gente está produzindo o presente, né? Então, eu acho que tem aí uma coisa assim de provocação, né? Dessas personagens aí, um pouco assim, olha, estamos aqui, estamos curtindo, mas o cenário é claramente catastrofista, distópico,
algum tipo de ocorrência, né? Então, assim, faz mais uma vez a gente refletir sobre as nossas relações com as águas. Acho que a minha intenção hoje era disparar essa máquina de afetos que muitas vezes ela está dormindo na gente, né? A gente está anestesiados, né? Em função da quantidade de coisas que a gente vê e ouve no momento, a gente está muito anestesiados. Então, eram essas as imagens. Eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Bom, agora a gente tem um tempinho. Eu queria conversar com vocês sobre sensações, sentimentos. Eu sei que foi... A minha intenção era fazer uma fala mais rápida, para tentar gerar efeitos, né? Queria ouvir um pouco vocês nessa rodada, então, agora. O que isso gerou? Vocês têm afinidades de trabalhar com imagens nos projetos que vocês atuam, na educação? É difícil para vocês? Né, tem alguém da área? Faz essa questão, assim, estética motiva? Como é que é, hein, gente? Vamos lá, Bruno. Boa tarde. Ô, professor, boa tarde a todos. Boa tarde. Até comentei aí no chat, né, que eu estudo um pouco da área de games, de gamificação, né, e conforme o senhor foi falando aí, já foi me dando umas ideias aqui, porque eu tenho intenção de, no meu TCC, trabalhar nessa questão da gamificação, envolvendo aí a temática do curso, e assim, a gente tem que pensar em cenários, né, em jogos, em paisagens, enigmas. Então, acho que essa questão da estética, ela pode trazer bastante riqueza, né, para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, né? Então, conforme o senhor foi falando aí, já fui pensando aqui, tendo umas ideias. Agradeço pelas referências aí, porque agora a gente corre atrás e vai, né, encaixando, assim, de acordo com outras referências que a gente já tem. Uhum. Mas aí fica acho que um trabalho mais embasado, né, por essa questão não só da ética, né, que a gente já trabalha naturalmente, mas da estética, né? Eu acho que sim. Legal saber, porque eu acho que é um tema que a gente precisa se apropriar, né, porque para pegar as pessoas hoje, para implicar, para envolver os estudantes, não é tão fácil, né? Então, eu acho que pode ajudar, eu acho que pelos dois lados. Hoje eu acho que talvez a minha apresentação tenha pontos mais de problemas, né, envolvendo isso, mas a gente pode trabalhar também com aspectos mais positivos, né, de alegria, de entusiasmo, né, envolvendo estética. Eu acho que tem esses dois aspectos possíveis. Maria, pode falar? Oi, professor, boa tarde a todos. Então, eu achei muito bacana a questão da leitura de imagem, né? Eu trabalho como professora dos anos iniciais, então eu costumo muito, para até atrair a atenção das crianças, esse trabalho, né? Com as artes visuais, com a criação, né? De produções. Então, a gente tem tido, assim, bastante resultado com esse trabalho. O ano passado a gente fez uma exposição fotográfica na escola e as crianças protagonizaram cenas de interação com o plástico, né? Então eu fiz as fotografias. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, eu gosto de fotografia, trabalho muito com fotografia de natureza. E esse ano a gente também focou, né, em atividades de artes visuais. E as crianças fizeram a pintura de bueiros aqui na minha cidade. Eu sou de Cananéia, aqui do Litoral Sul. Então, foi um trabalho bem bacana, assim, as pessoas gostam, né, porque é um trabalho de crianças, e eu acho que chama bastante atenção, assim, dá o protagonismo para eles, que querem passar essa mensagem, assim, do oceano. Então, eu acho bem bacana o trabalho, assim, principalmente com leitura de imagem. Que legal. Bom te ouvir. Porque eu acho também que
tem muita gente que consegue falar assim a partir de ideias, né? Até abstratas. Algumas pessoas se motivam com cálculos, outras pessoas com literatura, né? Tem vários estilos de cognição, mas eu sempre achei a imagem uma maneira que engaja e que facilita a gente até a começar uma relação com as pessoas, sabe? Acho que as imagens, elas disparam palavras depois. E a gente, não é difícil de usar imagens como início, né? Como, sabe, quase que como uma abertura para a gente continuar pensando e fazendo coisas, né? Então eu me inspirei em vários trabalhos que eu fiz, já me inspirei muito num filósofo que talvez vocês conheçam, que é o Michel Foucault, né? O Michel Foucault, ele praticamente os principais livros dele são sempre abertos com uma pintura. E aí, depois que ele apresenta a pintura, ele desenvolve a argumentação dele. Então, acho que isso é algo que é muito legal, porque são leituras, às vezes as pessoas ficam assim, mas no campo da arte, ou as pessoas têm uma dúvida do tipo, nossa, mas são sempre interpretações subjetivas, então vale tudo? Ou então uma coisa do tipo, não, mas assim, tem que ter algo específico para você interpretar aquilo, né? Eu acho que em muitos momentos as interpretações, elas lançam mão de elementos objetivos e subjetivos, né? A gente não tem que escolher. Fazem a gente achar que a gente tem que escolher o tempo todo, né? E que até, inclusive a educação é muito isso em vários momentos, em que a contradição ela nunca é bem-vinda, né? Não sei qual a experiência de vocês com isso, mas parece que, às vezes, o Foucault foi alguém que disse isso, não tinha medo das contradições em alguns momentos. Em alguns momentos a gente pensa com, né, pensamentos contraditórios, né? E aí a gente trabalha aquilo para chegar num momento posterior em que talvez a gente tenha algum tipo de síntese, né, de clareza maior. Mas eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar a gente no nosso trabalho, usar as imagens como aliadas, fazer, sem dúvida, tem chaves de leitura mais objetivas, né, que a gente pode fazer esquemas, que a gente pode traçar elementos técnicos, que a gente pode fazer várias análises específicas, mas o que deixa a análise do Foucault bonita em muitos momentos é que ele mistura elementos desse tipo com elementos puramente subjetivos, que ele diz, olha, e aí ele tem uma imagem, um livro muito bonito sobre os saberes, em que ele analisa aquela, de cara, né, a pintura As Meninas, do Velázquez, né? Não sei se vocês conhecem, aquela pintura que tem a princesa, né, que tem a corte toda, e o próprio pintor está sendo retratado. E é uma pintura interessante, porque o pintor retrata a cena dele pintando. E quem ele estaria pintando, né? Aí tem um pequeno espelho no fundo da cena, e aparece um reflexozinho de duas pessoas que seriam, pela característica daquele momento, 1500 e alguma coisa, seriam o rei e a rainha, lá o rei Filipe IV, lá da Espanha. E aí o Foucault analisa essa cena mostrando ali elementos já de uma transformação social, porque, vejam, a pintura, ela em princípio deveria ser do rei e da rainha, mas o pintor ali, num ato meio malicioso, pinta a cena dele pintando o rei e a rainha, ou seja, ele se coloca na representação, talvez pela primeira vez, dizendo assim, olha, a vida social é mais ampla, né, do que só a nobreza, né? Então, percebam que
as imagens, elas trazem saberes, né? Elas podem, talvez a gente não possa afirmar com toda a certeza do universo que elas dizem coisas, né, X ou Y, mas nem na ciência isso é possível, né? A ciência, ela está sempre em condições de ser refinada, transformada, né? Então é nesse sentido que eu gosto muito de trabalhar com estética, porque eu acho que é um terreno fértil para a gente pensar, né? Então, eu estou agora numa orientação de TCC de uma aluna, na verdade até eu sou co-orientador, eu nem sou orientador principal dela, mas ela está fazendo um trabalho tão bonito que é sobre educação caiçara diferenciada, né? Então, sobre a importância de incorporar os saberes tradicionais caiçara no currículo, né, escolar e tudo. E um dos trabalhos que ela encontrou, que ela está fazendo uma revisão, envolve a valorização do saber caiçara a partir de projetos em redes sociais com imagens, tá? Criando essa dinâmica de conhecimento, assim como a Maria Fernanda comentou, né? Criando imagens, produzindo, fazendo as pessoas pensarem através das imagens, gerarem material. Então, acho que nesse momento, esse bloco 2 do módulo, ele traz um pouco essa proposta para vocês olharem para as artes como possibilidade de auxílio, né, no universo de possibilidades de engajar as pessoas na educação, né? Eu acho que é isso que eu tentei também um pouquinho trazer como a discussão hoje. Pode falar, Raquel. Oi. Oi, Raquel. Eu só queria fazer um comentário que eu gostei muito dessa aula, desse debate que a gente teve, porque eu sou professora de arte. E também sou apaixonada aí por esse mundo do oceano, então juntou muito bem essas duas coisas, essa conversa que a gente teve, e você trouxe reflexões, ao meu ver, muito necessárias, assim, né? Eu fiz até umas anotações aqui do que você foi falando durante, né? E isso da arte, né? Do objeto simples que conecta a gente com coisas maiores, né? E a arte tem muito esse poder mesmo, né? E essa questão que você também falou da subjetividade, muitas vezes a pessoa fica, né? Mas o porquê, né? A gente tem muito esse costume de querer saber o porquê. Mas às vezes ali, ainda mais na educação, né? Sempre tem que ter uma coisa final, né? Um objeto final. Mas às vezes o processo é tão mais rico, né? A gente aprende tanto, né, com o processo, como os exemplos que a Maria Fernanda trouxe. Então, eu acho que focar nessa parte também do processo dentro da educação, né? E não ali só no objeto final. Que legal, Raquel. Te agradeço muito por compartilhar essa experiência, porque, de fato, né, a gente tem uma cegueira com respeito a isso. A gente muitas vezes fica focado no objeto final, no resultado, ou no porquê objetivo, né, racional e demonstrável, né? Tanto que quando a gente fala demonstrar algo, já quer dizer algo do tipo lógico, né? E a lógica é uma ferramenta excepcional, mas a gente sabe que ela não basta, né? Porque se ela bastasse, a gente não teria nenhum problema no mundo, né? Se tudo fosse lógico, tudo seria possível de ser resolvido, né? E, na verdade, a beleza e as vertigens têm a ver com a incerteza, né? E a arte é esse campo também, né, que vai trazer a incerteza. A gente fica angustiado, a gente quer interpretar, a gente quer saber, mas o que o artista pensou? Qual foi a intenção, né? A pergunta sobre a intenção da pessoa que fez não é uma boa pergunta. E vocês sabem por quê? Alguém gostaria de arriscar? Por que a pergunta sobre a intenção do artista, a meu ver, não é uma boa pergunta? Alguém gostaria de tentar arriscar?
ocorre alguma coisa na cabeça de alguém? Alguém acha que é uma boa pergunta? Professor, eu aqui no chat acredito o Fábio que... está dizendo que a visão seria muito particular. Eu acredito Diga, nisso Maria também, Fernanda. professor. Eu acho que quando o artista ele cria uma obra, ele já faz para a gente ter as nossas intenções, né? Ele pode ter até a dele, mas é aí que está o X, né? Esse debate, porque cada um vai ter a sua leitura de acordo com as suas vivências, né? Então, acho que a gente pega muito bem por aí. Primeiro porque a obra de arte é uma obra aberta, né? Acho que é muito importante a gente entender isso. É uma obra aberta que vai ser, assim, de certa maneira, completada pelo observador, né? Com seu repertório, que vai variar, né? Não tem um padrão, né? O Fábio está dizendo no chat, tem toda razão, não tem um padrão ideal de interpretação perfeito, é culturalmente informado, né? Tanto a obra produzida quanto a obra recebida, né? Pela pessoa que está recebendo aquilo, vendo, escutando, tendo sentimentos, né? E assim, o Leandro está contribuindo no chat, é verdade, né? A gente também é guiado por emoções e as emoções elas não são controláveis, não são reguláveis, não são previsíveis, não são... claro, até certo ponto, é verdade que as artes, às vezes, quando elas estão associadas à indústria, como antigamente falava, agora já não se fala muito mais, né? A indústria cultural, né? É possível manipular as emoções, né? É possível. No cinema a gente sabe que se a gente fizer algumas coisinhas ali e tal, a gente produz o choro ou produz o riso, né? Em grande quantidade, em massa, né? E tudo. Mas isso ainda assim não significa que aquilo seja um processo completamente controlável, né? Então, não é uma boa pergunta. E pior, né? Não é uma boa pergunta o que o artista pretendia, porque até mesmo para nós, para qualquer pessoa, a gente não tem consciência plena de tudo que a gente faz, né? O campo do incontrolável, do inconsciente, às vezes tem isso também, né? A arte muitas vezes manifesta algum tipo, como ela é um campo menos sujeito a constrangimentos, né? Ela não é tão socialmente tão regrada como outros campos que você é obrigado, dependendo do que você faz, você é obrigado a fazer igual toda vez. A arte, a grande questão é como fazer diferente, né? Esse é o ponto. Ou, né, assim, tudo bem, pode ser como fazer igual para ficar bonito também, mas, assim, a arte socialmente mais valorizada é como fazer algo que nunca ninguém viu, né? Como fazer muito diferente. Então, acho que esse é o ponto legal para a gente pensar, né? Claro que a gente está na educação, né? A gente aqui, nosso objetivo é criar afinidades entre o campo dos conhecimentos da cultura oceânica com o campo da estética. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente ir tateando, né, para a gente ir chegando perto disso, mas evidente que não é uma coisa assim, não tem nenhuma fórmula pronta, mas eu acho que quanto melhor a gente se formar nesse entendimento do que é o campo das artes, de como ele é assim bem informado pela questão da sua origem mitológica, o quanto ele tem de resíduo, né, do campo dos mitos, né, o quanto ele conecta, né, como a Raquel falou, né, eu acho que isso é muito importante, o quanto ele conecta com um campo amplo de encantamento. Muitas vezes é um objeto pequeno que a gente tem à disposição, muitas vezes é uma coisa que a gente pode, coisas pequenas que a gente pode quase que monumentalizar, sabe? A gente pode ter uma tampinha na escola, uma coisinha, e dependendo a gente consegue fazer uma coisa que
transmite uma sensação que pode ser interessante para no campo da educação, né? Para a educação ambiental, para a conscientização, para o pensamento, né? Então, acho que é um pouco essa a mensagem da nossa breve conversa de hoje, porque, assim, é evidente que tem muito, né? A gente poderia especializar esse assunto e buscar, mas eu acho que seria só a gente entrar em sinergia com a ideia de que a arte pode fazer com que a gente conecte com práticas que engajem, que mobilizem, acho que já é o bastante, né? Eu não consegui, gente, acompanhar o chat. Deixa eu dar uma passada antes da gente encerrar. Hoje está bem corrido aqui o dia, mas vou dar uma passada no chat para ver aqui se alguém quiser levantar a mão para a gente terminar, também pode ficar à vontade, tá? Então, o Leandro trouxe contribuições, né? Expressar emoções para dar forma a sentimentos, ideias, experiências internas que não podem ser traduzidas apenas em palavras, né? É verdade, a arte, ela é uma maneira interessante de fazer traduções também. Traduções, a gente fala intersemióticas, né? Entre meios diferentes. A gente pode transformar texto em imagem, né? A gente pode fazer coisas interessantíssimas com isso. Comunicar uma mensagem para provocar reflexão sobre questões sociais, políticas, histórias ou existenciais, né? Aí a Keila está dizendo, depende, há produções que o artista quer transmitir algo com base em alguma coisa que ele pode estar criticando. Por exemplo, então, é interessante sim perguntar e saber a sua base de inquietação. Isso é verdade, pode acontecer também, a gente pode ter escolas e tipos de arte engajada em que tenha intenções, né? Talvez não seja aquilo mais comum. Eu não sei, viu, que tem uma coisa que é interessante, né? Às vezes o artista se comunica tão bem pela obra, né? E aí quando você pergunta para ele não consegue se comunicar tão bem. Mas eu entendo que sim. Às vezes tem escolas que pensam mesmo em estratégias para comunicar alguma coisa específica, né? Isso também, a arte é um campo muito grande, muito poderoso, tem múltiplas manifestações. É que eu estou tentando pegar algumas linhas mais fortes, né? Aí o Leandro voltou dizendo, a arte é, antes de tudo, uma necessidade humana de expressão, seja para o criador ou para o apreciador. Eu acho que é uma necessidade de expressão, sem dúvida, acho que sim, e que tem um papel existencial mesmo, né? A gente lidar com nossos sentimentos. É por isso que tem a arte, muitas vezes, ela está também conectada com a terapia, né? Com formas mais de tratamentos de saúde, com a psicologia, com a medicina, né? Eu acho que ela é uma possibilidade mesmo interessante, claro, né? Não precisa nem dizer com a política, na medida em que são formas de expressão que vão colocar, né? Que vão tentar convencer pessoas para uma direção ou para outra, né? Então, acho que isso é bem, bem interessante. Imagina, Leandro, eu que agradeço pelas manifestações. Mais alguém gostaria de participar desse fechamento agora? Não? Gente, eu acho que estou super feliz por hoje, assim, era uma breve mesmo ideia. Eu acho que na semana que vem, então, a gente vai explorar relações da sociedade com o oceano, e aí a gente vai entrar num campo mais de discutir mesmo essa interação, né? A gente poderia chamar de interação aí entre sociedade e oceano. Pode falar, Leandro. Oi, boa noite. Eu gostaria de como fazer um pouquinho mais tarde essa reunião, não? Tipo 6 horas, 6h30. Deixa eu pensar. 6h30 seria de 6h30. Eu tô falando só e não perguntei para nenhum colega.
É que 6h30 para mim. Eu tô com muita dificuldade, porque na 6 horas da tarde tá saindo da escola, que hoje eu saí mais cedo. Eu vou tentar. Eu posso fazer mais tarde. Talvez eu mude para quinta-feira, então. Seria possível? Não? Porque eu vou entrar em aula já às 7, vocês acreditam? Eu tô assim. Então, na quarta-feira, talvez tenha também chance de mudar horário. Mas na sexta eu até atrasei um pouco para ver. Alguém tinha pedido das 18 às 19, né? Até tentei atrasar um pouquinho. Mas eu acho que... Não sei, talvez na quinta não ajuda, então, Leandro? Não, é que assim, a maioria aqui é tudo educação, né? Eu sei, a gente deduz. Eu trabalho até às 6, né? Na prefeitura. Não, mas na quinta-feira, se eu fizer das 18h30 às 19h30, ajuda na quinta? Às 18h30 ajuda bastante na quinta. Então eu vou tentar marcar na próxima quinta, então. Mas não é só às 18. Você tem que ver com os outros colegas também, né? Não pode tomar uma decisão só. Mas eu acho que tem um monte de joinha aqui aparecendo, viu? Então já é alguma coisa. Né? Já é alguma coisa. Quando eu vi o horário, eu falei, hoje vai dar. Nossa. Então, como eu não conheço muito bem, acho que me faltou um pouquinho de informação também. Eu peço desculpas. Mas é que também eu tento encaixar no meio da agenda da universidade aqui, né? Com certeza. E a gente está no intervalo aqui, então já... Mas, gente, muito obrigado. Então, o próximo encontro, quinta-feira, às 18h30, eu vou colocar o link lá, juntamente com a gravação desse encontro. Gente, bom final de semana. Naveguem na plataforma, peçam ajuda para os tutores que estão lá se esforçando para as coisas darem certo, tá bom? Um abraço para todo mundo, gente. Boa noite, bom final de semana. Obrigado. Boa noite, muito obrigada pelo ajuste. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Falar em plataforma, tem uma atividade lá que tem que trocar, tem que entrar numa universidade lá do Sul. E agora? Eu não consigo. Leandro, espera, viu? Porque vai ser hoje à noite a gente está corrigindo isso aí. Obrigado. A gente identificou esse problema. Eu não consegui acessar. Mas tudo bem. Vai se arrumar, fica tranquilo. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, Leandro. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana. Tchau, igualmente. Tchau. E aula à noite ainda hoje.